Boa noite, pessoal. Mais um Conversa com o Cacau. Hoje recebendo o grande craque Renato, do meu tricolor. Boa noite, Renata, Regis, Sueli, Samuel, Pleninho, Renato já entrou. Paulão, vou chamar você, Renato. Só aceitar. Opa, deixa eu só acertar aqui que o meu ficou. Melhorou. Isso aí. Boa noite, Renato. Boa noite. Não está me escutando, Renato? Pessoal, dá um feedback. Estão me escutando? Por favor, gente. Me dá um feedback aí se vocês estão me escutando. Ele não nessa manhã, mas vocês estão me escutando? Sim, né, Renato? Renato, escutando? Pode falar. Fala então, Renato. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar falando com você, Renato. Grande jogador do nosso futebol brasileiro. Tá com problema do som, acho que aí, hein, Renato? Acho que o problema no som aí, tá? Não tá. Pessoal, estão escutando o Renato? Dá o feedback pra gente aí, por favor. Tá, Renato. Sem áudio do Renato. Opa, aí agora acho que sim. Você está me ouvindo agora? Agora sim, Renato. Você está me ouvindo também? Tá, tem que ser um fone. Tá legal, deixa eu encaixar aqui. Ó. Tá legal? Tá bom? Não, legal. Beleza. Pessoal, então vamos lá, vamos começar de novo. Pessoal, isso aqui então é uma conversa com o Cacau, hoje recebendo o nosso grande craque Renato, né? Para mim é um grande prazer, além de ser um grande jogador do futebol brasileiro, é um grande jogador do meu tricolor, tá? Que jogou no tricolor, então, viu, Renato? A gente andou entrevistando alguns ex-craques aí, né? Alguns Isso. ex-craques aí e estão falando que eu virei corintiano, porque só entrevistava o jogador do Corinthians, né? Então agora nós temos o prazer de estar entrevistando aí o Renato, o grande craque do nosso tricolor. Por favor, Renato, faça sua apresentação aí. Lógico que dispensa a apresentação, né? O pessoal aqui é acostumado com o futebol, né? E com certeza quem acompanha futebol conhece o Renato, um dos grandes camisas 8 do futebol brasileiro. Por favor, então, Renato, sua apresentação. Primeiro eu queria agradecer, Cacau, você pelo convite. E a gente que é ex-jogador, né, sempre é importante, né, de a gente contar um pouco da história, né? Eu tive a oportunidade de passar por várias equipes, né, clubes e seleção brasileira. Estamos aí, esperamos fazer uma boa resenha aí e os torcedores, né, o pessoal que são fãs aí, possam aproveitar bem. Então, gente, vou confessar aqui, o Renato é um dos grandes ídolos meus da infância. Já acompanho a carreira, apesar de ser São Paulino, a gente gosta muito de futebol, né? Então, um time que encantou muito, viu, Renato? Fazia parte, era o Guarani, campeão brasileiro de 78, que nós tivemos o prazer de entrevistar o Zenon, conversar com o Zenon algumas semanas atrás, né, que também foi um dos grandes destaques daquela equipe, né, principalmente com o Renato e o Careca, foram os protagonistas ali daquele campeonato. Mas assim, Renato, para começar, eu gostaria. O Renato, e essa história eu gosto de contar também, porque foi contra o Corinthians, né? Então, teve um jogo em 77,
teve um jogo em 77, muita gente às vezes não liga nisso aí. Antes de surgir aquele time do Guarani de 78, o Guarani veio em São Paulo e derrotou o Corinthians por 3-0 no Campeonato Paulista, né? Então isso foi ali que surgiu, começou a falar um pouco mais do Guarani. Isso aí foi em 77, né? Você lembra bem desse jogo? Lembro bem desse jogo. Cacau, eu tive a oportunidade de subir para a equipe profissional, foi em 1975, Cacau. Né? A gente vinha de um campeonato de juniores, né? Nós fomos campeão paulista, e logo depois eu tive uma oportunidade, quando começou o Campo Grande, o Guarani precisava ganhar em Campinas de 2 gols para ganhar mais um ponto, que era um regulamento diferente, né? E no segundo tempo eu me soltei, fiz um gol, depois sofri a falta, o Bezerra fez 2-0. A partir daí eu fiquei na equipe profissional, não voltei mais para o Júnior. Esse que você está citando, mas antes de 75 eu tive um jogo contra o Cruzeiro, inclusive até o Guarani joga contra o Cruzeiro hoje aqui no Brinco de Ouro, né? E hoje aí, né? Aquela equipe do Cruzeiro era vice-campeão mundial, né? Tinha perdido para o Bayern de Munique naquele ano. E no segundo tempo, o Guarani acabou ganhando 2-0, eu fiz os 2 gols. Então, esse foi um jogo que eu guardo com muito carinho, né? Porque o Cruzeiro era uma equipe fortíssima. Inclusive, tinha até o Zé Caro que jogou contra, né? Depois, mais para frente, ele veio nos ajudar bastante na campanha. Por que esse jogo do Corinthians foi importante? Porque era a estreia do Palhinha e tinha mais de 60 mil, né, corintianos, né? A expectativa do Corinthians conseguir uma grande vitória. E nós, se não me engano, acho que aquele jogo foi até na parte da manhã, sabe? 11 horas. E eu tive uma participação muito boa, né? Fiz os 2 primeiros gols e o Zanon fez o terceiro. Então, foi uma vitória que em 1977, um ano antes, né, do Guarani, depois de conquistar o título. Então, foi coisa que marca, né? Deixa marcado e você começou a aparecer mais no cenário nacional, depois mais para frente no Mundial, né? Certo. Não, então, é que às vezes o pessoal não. O antes de 78 não se ouvia falar muito do Guarani, né? Então, teve história aí. Só contou duas muito boas aí, né? O Guarani teve em 1976, eu também fiz parte, nós fomos campeões do primeiro turno do Campeonato Paulista. Só que o regulamento era quem fosse campeão do primeiro turno ganhava um ponto, né? O que valeu foi o segundo turno. E aí o Guarani não conseguiu fazer a mesma campanha, né? Aí, até o último jogo, o Palmeiras ganhou o 15 de Piracicaba, foi campeão paulista. Sim. Mas aquele time também já começou a aparecer, né? Porque a gente não é fácil disputar um turno, né? O Campeonato Paulista ser campeão, né? E o Guarani conseguiu. Inclusive, eu estava jogando até quem jogava era o Frecha, ele teve hepatite, eu vou jogar pelo lado direito, que nem quase um ponta, sabe? Então, aí, o Guarani sempre foi muito, muito forte, né? Porque a gente é da base, né? Eu vim por juniores do Guarani, né? Então, é uma satisfação enorme de defender as cores do Guarani, né? Não, e com certeza a base do Guarani sempre veio forte, né? Sempre foi forte, isso já é notório, né? Isso a gente já acompanha há muito tempo. Ana, só licença um minutinho, falar, pessoal, hoje vai ter sorteio também, tá? Dos nossos patrocinadores, da Lalane Croquetes. Vamos ter 2 bandejinhas de croquete oferecidas pela Lalane. Daí o Regis põe o telefone aí, mas é 997985092. E a Esqui Sorvetes também é uma sobremesa. E aí no final da live a gente vai fazer esse sorteio. O Renato, 2 curiosidades aqui. A hora que a gente fez a divulgação, né, da live, vamos conversar com o Renato, o pessoal começa a se movimentar aqui, né? A gente, cidade pequena, como a sua Morungaba, né? Que ficou famoso isso aí, né? Na voz do Fiore Gigliotti, né? O moço de Morungaba, a gente ouvia bastante jogo no rádio, né? Então, aqui em Botucatu também, a gente, na época, não tinha muita televisão, né? Não passava na hora todos os jogos que passavam. Tinha televisão, mas você assistia mais os gols, ou quem queria assistir um videotape, alguma coisa assim. Não tinha essa facilidade que tem hoje, que qualquer jogo na Europa aí tá passando aí. Toda hora você liga a televisão, tá passando um jogo de algum lugar. E muitas pessoas vieram me falar, e isso assim, me surpreendeu bastante, que até os meninos até mais novos que eu, falaram, não, meu primeiro ídolo, até o Murilo aí, o Murilo é um amigão nosso aí que tá na live, falou, não, meu primeiro ídolo no futebol foi o Renato, eu gostei de futebol, era o Renato e o Cholapa.
E aí tem também um outro amigo nosso que tá na live também, o Renatinho Medeiros, falou, não, meu pai me deu o nome de Renato por causa do Renato do São Paulo. Então a gente Então, começa a conhecer algumas histórias muito bacanas disso aí. Então, para ver assim, eu acho que seria uma satisfação muito grande você, ó, o pai pôs o nome do filho por causa do jogador. Como que é para você isso? É uma coisa bacana, né, Renato? isso é verdade. O Cacau, assim, ó, a minha família era palmeirense. E quando, né, comecei a entender, comecei a brincar lá na minha cidade natal, que é Morungaba, né? E eu gostava de ouvir muito, porque a gente tinha que ouvir mais pelo rádio, né? Porque a televisão, logo depois, começou a passar o tape no final de domingo à noite. E eu ouvia muito Fiora de Gilhote, né? Então eu via muito jogo do Palmeiras. E isso é uma coisa que me marcou muito. Falei, não, será que ele vai conseguir narrar o do meu, né? Se eu, querendo, aquele sonho de ser jogador profissional. Então, uma coisa que eu guardei dentro de mim, acho que me deu uma determinação quando eu tive a oportunidade de estar no Guarani na base, né, e realizar meu sonho de ser jogador. E graças a Deus eu tive o prazer, acho que pelo Guarani, pelo São Paulo, dele ter narrado uns gols meus, sabe? Então, é uma coisa que marcou muito. E eu tive jogos em Master, né? Depois que eu parei de jogar, em 2, 3 lugares que eu encontrei com o pai, inclusive num lugar aí que eu não me recordo a cidade que era. Eu vi que tinha um pai e um menino querendo se aproximar, mas não vinha, né? Acho que ele estava com vergonha, estava com receio de perguntar. Aí eu fui no encontro a ele e conversei, tudo bem, você quer um toque, alguma coisa? Não, eu queria contar uma coisa para você. Eu era fã de quando você jogava pelo São Paulo, até pelo São Paulo. Sei que você jogou no Guarani, foi também, mas e gostava tanto do seu futebol, que vai nascer meu filho e eu dei o seu nome para ele. Então, uma coisa que no momento você até arrepia, né? Uma coisa bonita Sim. demais. Eu acho que é isso que é gostoso, né, da gente, né, que é jogador, que fez chegou no nível de seleção brasileira e ser, né, o pessoal fazer dar um nome da pessoa, não é fácil, né? É uma coisa muito Sim, com emocionante. certeza. Então, eu gostaria de ver que entrou aí na live uma pessoa aí, a Lucinha, um beijão para você, viu, Lucinha? O Renato, até outra também pessoa que entrou na live é o Renato Medeiros, né? Que é o menino que eu falei que levou, que o pai homenageou com o seu nome. Ele tá presente, tá nos ouvindo nesse momento, viu, Renato? Um abração Também. para ele, é o maior prazer, não, você não tem dúvida nenhuma. Fico contente, já dá um arrepio aqui já, só de saber disso aí, sabe? É Aí, emocionante, é bonito demais, não se nem fala. viu, sim, ele é um menino que, para mim é menino, né? Ele É, não tão menino assim, né? Mas é um é, menino que joga muito bem futebol. Ele joga para os times aqui sei. Aí, joga para os times aqui de Botucatu, joga num muito bom nível, muito bom, tanto futebol de salão quanto futebol de campo. Joga muito bem bola, o Renato. sei. É, Eu tive em Botucatu, viu, Cacau? Eu jogando você no teve mar. aqui? Uma época eu trabalhava no Guarani, eu fui com o diretor aí, ó, inclusive nós ficamos, acho que num sábado, nós fizemos peneira no sábado à tarde, domingo de manhã, era pelo João Marcos, né? É o João Marcos, faleceu agora recentemente. Nos convidou, né? Infelizmente hoje ele não está aí mais, né? Sim. Mas, Não, o João Marcos, né, jogou no Palmeiras. Palmeiras isso. chegou a jogar pela Até no seleção Guarani, também. eu acho que eu peguei ele no comecinho, quando subi, acho que eu peguei o João Marcos no Guarani Lá no também. Guarani, né? No Guarani. Ficamos juntos. Acho que ele iniciou lá. Renato, então vamos falar um pouquinho do. Vamos, ó, o Samuel Padovani, lá de Campinas, entrou também na live, mandando um abraço para você, viu, Renato? Ele é um amigo, a gente tem amizade aqui em Campinas, faz uns 2, 3 anos já. Gente boa. Ô, Samuel, você sumiu das minhas lives aí, cara. Agora só com os jogadores do Guarani, cara. Tô sentindo falta de você aí, cara. Um abraço para você, viu? Depois ele ganhou a camisa, viu, Renato? Ele ganhou a camisa, na live do Bernardão, ele ganhou a camisa do São Paulo, depois ele sumiu, rapaz. Não entrou mais. Samuel, brincadeira. Se contentou com isso aí. Ganhar outra camisa hoje. É isso aí mesmo. Isso aí. Renato, vamos falar um pouquinho do time de 78, então, do Guarani, né? Que teve daí esse time do Guarani foi que entrou para a história, né? Foi talvez
Talvez o time mais, se não foi o melhor time do Guarani, foi o mais famoso. Tá tendo algum problema, Renato? Tá me ouvindo? Ah, eu tô ouvindo, é que a minha imagem ela está esquecendo, estou com medo que desapareça. Isso, Então, estou dando toque na tela, viu? Não sei o que está acontecendo isso, viu? Mas eu estou ouvindo bem, podemos. Tá ouvindo? Não, tranquilo. Então vamos continuar. Bem também, né? Então tá Tá, legal. então. Aí esse time de 78, conversando com o Zenon, a gente chegou não é uma conclusão, né? Conversando com ele, a gente verificou que um jogo que foi um do divisor de águas entre o Guarani ali que entrou para participar do campeonato e o Guarani que se tornou campeão brasileiro foi o jogo contra o Internacional. Como que foi lá em Porto Alegre? Beira-Rio, o Guarani chegou lá, time do interior de São Paulo, tal, para jogar com o Inter, e daí? O que aconteceu? Essa história, né? Se você for entrevistar todos os jogadores daquele grupo que foi campeão brasileiro, sinceramente vai falar sempre foi um dos jogos mais importantes nossos foi contra o Internacional. Porque nós já fomos na viagem para ir para lá, a gente estava numa felicidade incrível. Inclusive, eu até já postei no Instagram aí umas fotos, elas estavam no vestiário, tá tudo alegre, parecia que as coisas iam dar certo para nós. Mas uma das coisas que ajudou muito foi a gente estava no saguão conversando, aí entrou o esporte lá do Sul e um comentarista lá, eu não lembro o nome dele, comentou para a torcida colorada aí ao Beira-Rio que certeza que o Internacional vai golear, porque um ataque de risco que tem um Guarani, né, Capitão Careca Bozó, provavelmente o Internacional vai ganhar de goleada. E o Carlos Alberto usou, a comissão técnica, o Carlos Alberto usou muito bem isso. Lá no vestiário, e realmente foi uma partida maravilhosa. Nossa, acho que foi a melhor partida que nós jogamos no Campeonato Brasileiro daquele ano. E 3-0 ficou pouco para o Internacional, nós podemos ter ganhado de 5, 6 deles, né? Porque nós perdemos outra chance para fazer o gol. E na volta, voltamos de avião, no mesmo dia, parecia que a gente tinha sido campeão brasileiro, né? Vibrando, né? Festejando. Então, dali em diante, né, nós tivemos uma sequência, né, de 11 vitórias, que é um recorde no Campeonato Brasileiro até hoje. Né? Quase que o Flamengo alcança nesse ano, mas aí ele empatou o jogo com o São Paulo. Aí tive que torcer para o São Paulo não deixava o Flamengo ganhar e que eles iam ultrapassar a gente. Né? Chegou perto, sim, mas não conseguiu. Sua imagem está congelada. Sim. Aí ele disse que congelado. Naquele jogo você abriu o placar, né, Renato? Foi, fiz o primeiro gol. O Cacau, a minha imagem está congelada. Será que vai ter que chamar? Vamos tentar. Quer tentar sair e voltar? Ou... Vai ser melhor. Porque eu estou achando estranho. A imagem está escurecendo também. Pode ser, não tem problema? Não tem problema. Você sai e volta, daí eu chamo você de novo, sem problema. Tá bom. Acho que vai ser melhor. Estou aguardando. Eu não sei como que eu vou sair aqui. Sai e volta. Mas como é que eu saio aqui? Aqui no X. Sair. Eu fiquei sabendo que a Renata também chama Renata por causa do Renato aí. Será que é isso, Renata? Isso é, Samuel. Tá? Saiu e voltou ainda. Vamos aguardar só a volta do Renato. Jucolense parabólica. Ei, Ju. Só eu, Sabugato. Eu sei, por onde. Renato saiu da imagem. Ele saiu da live, Samuel. Ele vai voltar. Ainda não. Não, ele não entrou ainda, Samuel. Ele saiu da live, não do. Boa noite, Anderson. Tô leve, Samuel. Tô leve. E o Paulistinha, que festa, hein? Os palmeirenses estão contentes.
Que o Jucolense lembra... Ô, Murilo, você tá de brincadeira. Você quer que eu conte de novo a sua história do... que você saiu com 15 minutos lá? Você fica falando essas besteiras. Jucolense lembra muito o Renato no futebol. Sorte que o Renato não tá na live, senão ele vai embora. Guardando a entrada do Renato para a volta dele. Vamos ver. Ainda não. Não, não precisa fazer o convite, Samuel. Ele tem que entrar daí que eu, aí que eu convido ele. Estou tentando ver aqui. Aquele dia dei chances ao adversário. Murilo Monça, é puxa saco, hein, Jô? Não é o painel que tá torto, não, Gu. É posição do celular aqui. Tive um contratempo aqui também. Só aguardando. Eu estou acompanhando aqui a entrada do. Se alguém perceber aí a entrada do Renato, por favor, me avisa, tá? Que eu tô. Ah, entrou aqui. Vamos ver, já fiz a chamada de novo, Renato. Vamos ver. Aguardando o Renato, vamos ver se. O símbolo do Corinthians está pesado, por isso está torto. Marisa. Beijo, Marisa. Fica inclinado para a esquerda. Esquerda aqui. Sim? Sim, Murilo? Sim, Juliano? Não, não dá certo. O Renato entrou, mas não está. Não pôde participar. Epa, vamos lá, de novo. Estou convidando novamente, Renato. Ah, aí, agora voltou. Não estava aparecendo a minha foto, né? Tá ok aí, Renato? Tudo certo? Minha imagem. Acho que agora vai ficar normal. Sim. Vamos lá, Tá. vamos lá. Vamos lá. Agora que acabou de entrar um bugrino aí na. Lógico, tem os outros que são os seguidores do Renato, né? Mas tem bugrinos também. Um deles foi o Fernandão. É de Então, Campinas. calma, Pois não. calma. Oi? Pois não. Pedir para esses bubrinos, se eles vão saber, ó, viu, Cacau? Tá cortando o som. Cortando o som. Tá me ouvindo? Tá cortando o som. Tá cortando. Tá cortando. Ah, Você sabe? Preciso fazer uma pergunta para os bubrinos. Teve um jogador de 78 que jogou todas as partidas. Queria saber se eles estão. Quem que foi esse jogador que jogou as 32 partidas de 78? aí, pessoal do. Quero ver se alguém vai. Então vamos fazer assim, ó. Quem acertar essa pergunta que o Renato fez, vai então ganha o croquete da Lalane. Não vamos fazer sorteio então. Quem acertar isso, quem foi o jogador do Guarani que jogou todas as partidas da campanha do Campeonato Brasileiro de 78. É isso, Renato? Daí você dá a resposta para nós É isso no final. aí mesmo. Não, ó, isso aí eu não sei também. O Samuel falou que sabe aqui. Entrou o Samuel para rodando, não pode ser, não. Tá. O Samuel, você não vale não, tá? Mesmo porque não dá para chegar os croquetes aí pra você, cara. O Pleninho já falou aí um nome, vamos lá. Pleninho, Marcelo, beleza. Tá todo mundo Bom, acertando aí, ó. o povo tá acertando, né? Não, essa tá fácil.
Essa tá fácil, todo mundo colocando. Renato, então, aquele jogo com o jogo com o Internacional, 3-0 tudo, e aquilo acho que deu uma confiança maior pro grupo, né? Porque você ganhar de um grande, né, um grande clube como o Inter lá no Beira-Rio, fazer um 3-0, né, uma vitória com propriedade, como você mesmo disse, poderia ter sido 4, 5, 6, né? E aí isso aí acho que dá uma grande moral pro grupo, né? E assim, na hora eu não falei também, como eu falei na live do Zenon, gostaria também de colocar que o Zenon, naquele dia, fez talvez um dos gols mais bonitos da história do Campeonato Brasileiro, né? Que ele enganou a linha de impedimento do Inter, né? Se fizeram a linha de impedimento, ele lançou para ele mesmo, fez o gol. Se esse gol é feito hoje, ele estava tinha sido contratado para a Europa no outro dia, né? Assim que funciona, né? Mas, assim, continuando, daí teve a campanha, daí chegamos na semifinal contra o Vasco da Gama, né? Um jogo no Brinco, um jogo no Maracanã e um jogo no Brinco. O Vasco tinha um time bom também, e daí ganharam as duas, né, Renato? Você lembra bem disso? E, Cacau, esse jogo, Tá cortando. nós ganhamos o primeiro jogo no Brinco de Ouro 2-0, né? Sim. E quando na volta, tinha mais de 100 mil pessoas no jogo com o Vasco. E os jogadores, né, assim, de novo, cortando, Não, tá, agora melhorou. e eles falaram que a gente não ia aguentar a torcida, que o nosso time era jovem, sabe? Mas nós estávamos numa fase boa, bem orientada, né? Que nós fizemos uma coisa diferente, não deixar o time do meio, ao invés de entrar direto no túnel, né? Fomos pelo lado esquerdo, andamos por fora trás do gol, então entramos por trás do gol do Maracanã. Então fizemos uma entrada para ter com o VAR. Mas aquele dia, né, foi um dia que jogou muito bem, não ficou destino para nós, foi maravilhoso. Aí sim, nós tínhamos condições, né, de ser campeão brasileiro, mas entrou no campeonato para uma final do brasileiro. Ele está com o objetivo de fazer uma campanha, né? Do Guarani. Mas eu acho que daquele jogo que você comentou do Internacional, não foi. E depois nós ganhamos a partida seguida. Então, para você ver, né, nós não temos chance para nenhuma equipe. E eu acho que foi merecido por tudo que nós fizemos, né? Principalmente nessa fase depois do jogo do Internacional, né? Sim. Aí, viu, Renato, tá cortando um pouco o áudio, não deu para entender algumas coisas, mas assim, O Cacau, eu estou achando que é a minha internet aqui. sim, agora congelou a imagem de novo. Aí voltou. Voltou? Voltou, agora tá bom. Bom, aí esse jogo com o Vasco, um grande. E assim, Renato, o pessoal está comentando aqui, principalmente, não, com certeza, os São Paulinos. Ô, Renato, volta a jogar no São Paulo que a coisa tá feia. Garanto que o Seco, mesmo veterano aí, tá jogando melhor que os caras lá a cornetagem tá caindo de pau mesmo, né? Aí o pessoal acha que o problema é do microfone. Bom, é que com o microfone não tá saindo nada, né, Renato? Não está saindo, não está saindo. Eu não sei. Eu vou tentar pôr meu fone de ouvido para ver se melhora. Tá. Pessoal, problema tecnológico aí, que, como você sabe, é complicado mesmo. Agora congelou a imagem, viu, Renato? Vídeo pausado. Agora melhorou. De novo? Você está me ouvindo bem, Cacau? Agora sim. Problema de Agora sim. agora tá.
agora melhorou, tem um... Isso. Tá me ouvindo, Renato? Eu estou te ouvindo bem, o problema sou eu. Eu não sei por que... tranquilo. Então. Não, mas agora tá, parece que estabilizou. vocês estão me ouvindo? Agora parece que estabilizou. Agora parece que estabilizou. Vamos lá, vamos continuar. Aí o Gol ganhou 5 contra o Vasco, ganhou a semifinal contra o Vasco, chegando no final contra o Palmeiras. Essa história eu gosto de contar também, porque eu fui contra o Palmeiras. Aí, o primeiro jogo no Morumbi, né, que os jogos eram no Morumbi, né, também 100 mil pessoas ali torcendo contra, e o segundo jogo no Brinco de Ouro. Dá uma falada para nós como que foi isso aí. Chegaram no Morumbi na primeira final. Eu acho que um jogo de igual para igual, primeiro jogo no Morumbi, também o Morumbi completamente lotado, né? Só que já no Morumbi nós tínhamos uma boa parte da torcida do Guarani, né? Isso também acabou ajudando um pouco a gente. Mas eu acho que o lance que decidiu foi a malandragem do Careca, né? Que resolveu, né, encostar no Leão, e de repente o Leão deu um tapa nele, um soco, e por sorte nossa, a gente foi lá e marcou pênalti para nós, né? A expulsão do Leão. Eu acho que o Janão deve ter comentado isso aí também, né? Porque ele falou que ele não queria bater aquele pênalti, pediu para o Mauro bater, mas, né? Você vê a responsabilidade, né? Mas aí o Mauro também não quis, o Janão foi lá e fez o gol. Eu acho que a partir desse resultado, Cacau, né, o pessoal que é bugrinos aí que estão vindo, eu acho que aí nós tínhamos a garantia que, como o segundo jogo ia ser no Brinco de Ouro, normalmente se fosse o Campeonato Paulista, você jogaria 2 em São Paulo, né? Nós achávamos que nós teríamos condições né? Porque nós poderíamos até perder de 1-0 para o Palmeiras, que a gente seria campeão. Então, eu acho que foi um momento de emoção, né? Um momento de... Eu acho que nós estávamos muito bem, né? Psicologicamente preparado, né? Nós jamais... Essas vitórias que nós tivemos foi uma empolgação, achando que nós éramos campeões antes. Eu acho que isso foi importante. É claro que o comandante nosso, o Carlos Alberto Silva, foi um técnico maravilhoso, né? Nos ajudou muito. Mas lá dentro do campo, né, os 2 jogadores mais importantes eram, né, o Neneca, que são mais experientes, e o Zé Carlos. Zé Carlos, que eu tive o prazer de jogar junto, né? Contra e junto, né? Mais junto, e que veio praticamente quase de graça para o Guarani. E o gozado, Cacau, que a estreia do Zé Carlos jogando pelo Guarani foi em finalzinho de 77 contra o Americano de Campos aqui em Campinas. E foi o jogo que foi 6-0 para o Guarani, né? E eu fiz 4 gols nesse jogo. E poderia ter feito o 5º, mas tinha um jogador, um atacante que estava emprestado para o Guarani, tal de Ziquita, né? Que ele não conseguia fazer gol nenhum. Aí eu não fui fominha, né? Enrolei para ele fazer o gol, sabe? Mas eu poderia ter feito, que eu não sabia que o Reinaldo do Atlético era o recordista, né, naquela época, com 5 gols. Mas se eu soubesse, eu ia ser fominha, ia fazer o 5º para igualar com ele, né? Claro. Então, mas aí e quando né, que é interessante, né? A partir daí o Zé Carlos nos ajudou muito, né? Um jogador que nos orientava dentro do campo, e às vezes a situação não estava boa durante o jogo, ele chamava, principalmente o Zenão, encostava, chamava o pessoal do ataque, né? E orientava dentro do campo. Às vezes a gente já mudava um pouquinho o que o Carlos Alberto Silva queria, né? Mas vinha o resultado, ele ficava na dele, né? Se não viesse o resultado, nós íamos tomar dura dele, né? Isso com certeza, né? Não, isso com certeza. E assim, o Zé Carlos vinha da experiência do Cruzeiro, né? Campeão da Libertadores, né? Isso, foi. Você colocou. E ali complementou, né? Você começando, né? O Zenon, assim, não era um pouquinho mais, acho que o Zenon é um pouquinho mais velho, né? Se não me engano. Isso, era. Um pouquinho mais velho. No jogo da final, o Cacau, né? Os torcedores do Guarani que estiveram presentes, o Guarani estava jogando com 5 jogadores da base. Só para você ter uma ideia como era forte a base do Guarani, né? Porque o Zanon estava suspenso, aí jogou Manguinha no lugar dele, né? Então nós tínhamos o Mauro, Miranda, Manguinha, eu e Careca, 5 jogadores da base do Guarani. Sendo campeão brasileiro, olha que bonito que era, né? E é isso que enche a gente muito de orgulho, né? Ter começado na base, ter a oportunidade, né? De ser aprovado na base e dar essa alegria, né, para essa torcida do Guarani, que é uma torcida, né, como se diz, que é a maior do interior, né?
Então, realmente, é uma coisa que marcou muito as nossas vidas, né? Sim, não, com certeza. E esse título, assim, com certeza o pessoal em Campinas com certeza lembra até hoje, né? E vai ficar lembrando por bastante tempo, porque foi realmente um título que marcou não só para o pessoal não só para o pessoal do Guarani, mas no Brasil todo, né? E a gente, como admirador do futebol, aquela equipe fica na cabeça da gente por muito tempo. Eu... Renato, Oi, pode falar. não, vai lá, complementa. Não, eu acho que para ter um campeão brasileiro do interior novamente, vai demorar um pouco mais, né? Por causa dos investimentos e da maneira que é o campeonato, né? O regulamento do Campeonato Brasileiro, que é pontos corridos, 38 jogos. Dificilmente um time do interior vai ter, né, praticamente dois. Você vai precisar de um time, dois times praticamente, porque tem que ter um banco muito bom, né? Porque é muitos jogos. E a gente fica contente com isso, né? De ter feito, né? De ser campeão brasileiro pelo Guarani, que era um time do interior, né? Aqui, viu, Renato, assim, algumas pessoas vão até zombar de mim, que eu falei isso no outro programa aqui, me zombaram. Eu falei, isso que você está falando, verdade, mas assim, cuidado com o Bragantino, porque o dinheiro está lá. Sim, sim. Não, mas O aí é um dinheiro tá investimento, mas é um investimento tem condições? Pode ser, é verdade. Tinha até esquecido desse detalhe que você está falando. Mas não, mesmo assim você vai ter dificuldade para ganhar, você vai ver. Mas realmente pelo investimento, pelos jogadores que têm condições de contratar, pode ser que venha a ser campeão brasileiro. Com certeza também, eu acho, né? Isso, não, eu digo que assim, não que possa ser o campeão, mas é um time que vai dar trabalho e pode chegar, Isso. porque o dinheiro, não, hoje você sabe muito melhor que a gente que o dinheiro é o dinheiro que manda, né? Ele tem condição. É Eles verdade. eles tiraram um jogador do Palmeiras aí, o Arthur, que o Palmeiras não tem um centroavante como o Arthur lá. Não tem um É centroavante como o verdade. Arthur. Eu já comentei bem para trás também, a hora que algum, né, um cara milionário ou de fora do Brasil vai investir no time do interior né, injetar dinheiro, né, bastante, pode ser que aconteça de novo. E agora você lembrou bem, né, não estava lembrando disso aí. O Red Bull, né, bem forte nisso aí, pode acontecer. Também é Mas assim, provável, é a é única chance, provável. né? Vamos falar assim, a única chance que pode, né? Que pode dar é o cara investindo forte Isso, como está é investindo lá, né? forte. É verdade mesmo. Renato, vamos só atropelar uma coisa, vamos passar por uma Vai. coisa, senão eu vou esquecer essa pergunta do Samuel, que é interessante. Ah, Seu nome está no Guinness Book? 3 gols tá. em. Sim. Como é que foi? Foi mais aqui para É, frente, né? Como é que foi isso vai, aí? teve, foi no Atlético Mineiro, o Campeonato Mineiro, ó, dia 8 de maio de 1988, acho que é essa data mesmo. Tinha um time que subiu da segunda para a primeira, na cidade de Boa Esperança, em Minas, e nós fomos jogar lá no primeiro turno, no segundo turno, aliás, né? E o jogo já estava 4-1 para o Atlético, e de repente aconteceu, aliás, deu até menos de 3 minutos, né? Isso eu fiquei sabendo pelo repórter da Rádio Itatiaia, que veio comentar na semana comigo, que eles, né, cronometraram o momento que eu fiz o primeiro gol até o terceiro. Aí deu menos de 3 minutos, mas o que vale é que está na súmula. Então, de repente, saiu 3 gols seguidos, que eu nem imaginava que eu tinha conseguido isso. Na hora que terminou o jogo, vieram me entrevistar e falaram. Falei, nossa, né? Lá dentro você nem se percebe isso, né? Fiz um gol, deu a saída, roubamos uma bola, fiz de novo, deu a saída, conseguimos fazer a jogada, fiz o terceiro gol. É uma marca que eu consegui no Atlético Mineiro, né? E é uma das coisas que eu guardo com carinho na minha vida profissional, sem dúvida nenhuma. Não, você está no Guinness Book, fez 3 gols em menos tempo, vamos falar assim. É isso aí mesmo. E do Atlético Mineiro nós vamos falar, que a gente está fazendo uma cronologia aí e tal, mas do Você Atlético Mineiro. pulou, né? Depois do Guarani tivemos São Paulo, né? Não, pelo amor de Deus, não. Como que eu iria lá pro Tchau, não dá, né? Aí não dá. É que assim, só para Verdade. esse detalhe que como é uma pergunta aí do pessoal que está na live, né?
A gente deu uma antecipada aí, que é um fato muito interessante, né? Que marcou a carreira e não é qualquer um que tem o nome no Guinness Book. É Bom, verdade. aí no Guarani, né? Passagem de sucesso absoluto e tal. Aí como que foi a questão dessa transferência para o São Paulo, Renato? Foi tranquilo? Como que foi isso aí? Não é bem uma história, mas aconteceu, nós estávamos treinando final de 79, o Carlos, nós estávamos treinando, o Carlos Alberto Silva, ele já tinha, acho que me parece, acertado com o São Paulo, mas aí ele veio conversar, perguntou para mim no treino: Renato, você tem interesse de sair do Guarani? Aí eu falei: professor, estou tão bem no Guarani, né? Não, não tenho, né? Estou bem aqui, por que eu vou pensar em sair do Guarani? Nós estávamos disputando a Libertadores, ou já tinha terminado a Libertadores. Só que aí ele virou e saiu. Aí eu, meio de curioso, falei: professor, mas por que você está perguntando isso? Ele falou: não, porque eu estou indo para São Paulo. Eu gostaria de levar você. Ah, não, eu vou junto com você, sim. Aí passou um mês, 2 meses. Aí eu acho que ele deve ter influenciado a diretoria de São Paulo para vir no Guarani comprar meu passe. Então, aí nós fomos praticamente quase juntos para o São Paulo, né? Foi uma coisa, né? Eu acho que é que a gente almeja no jogador de futebol, né? O Guarani, né, um time do interior, né, revelar, e você ter a oportunidade com um time grande como o São Paulo, né? E deu certo, Não, graças a Deus. Inclusive, né, tem uma história que o pessoal conta, que eu fiquei sabendo bem depois, né, que eu acho que você nem sabe disso aí, né? Tobogã do é, Guarani. Você já viu a história do Tobogã do Guarani? O não. pessoal, então, o Guarani foi campeão, aquela empolgação em 79, começou a construir tobogã, aí precisava de dinheiro, né? Foi isso que o pessoal comia. Então, minha venda, eles terminaram o tobogã com dinheiro da venda, terminaram o tobogã do Guarani, né? Eu fiquei sabendo, nossa, bem depois, muitos anos depois, né? Falei: mas então eu dei muito lucro, não dei prejuízo, dei lucro para o Guarani, né? Legal, né? Indiretamente construiu o tobogã, né? Foi, não, foi, é verdade, pode perguntar. Mas legal, legal. Guarani, né? Foi a realização do sonho de ser um jogador profissional, não tem como você esquecer isso aí, né? E outra, né? Você foi campeão brasileiro, disputou a Libertadores, porque você só disputava a Libertadores se fosse campeão. Você vê, Sim. na minha vida eu consegui disputar 2 Libertadores, né? Uma pelo Guarani e uma pelo São Paulo, porque nós fomos vice-campeão no São Paulo, contra o Grêmio, né? Em 81. Então não é a beleza, não é que nem, que nem hoje você fica em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, você disputa uma Libertadores, você tem muito mais possibilidade de ganhar do que daquela época, né? Não, com certeza. Com certeza. Viu, Renato? E aí, pô, você chegando lá do Guarani, de repente desembarca lá no São Paulo. Mas aí teve o facilitador do Carlos Alberto Silva, né? O grande Carlos Alberto Silva. Então se conhecia, então vocês chegaram juntos. Então isso deu uma ajudada, né, Renato? É verdade. E o São Paulo investiu, né? Contratou outros jogadores também. Então, nós tivemos em 80, 81, a gente era chamada a máquina tricolor, né? Tricolor Isso. paulista, né? E Bom fomos, tempo. né, fomos bicampeão paulista e disputamos a Libertadores, não fomos tão bem. O pessoal também, vou falar a verdade, eu falo essa palavra mesmo, eles roubavam demais a gente naquela época. O Guarani contra o Olímpia, o São Paulo contra o Peñarol lá, o cara fez gol com a mão, o juiz. Tem uma história legal, porque o juiz apitou a falta, mas a bola entrou, ele inverteu, correu para o meio de campo. Aí o Jaiminho, você lembra do Jaiminho, lembra? Aí o Jaiminho veio em diagonal, se deu um soco no juiz, o juiz caiu no nocaute. Ficou 6 anos sem disputar a Libertadores, Jaiminho. Então você perdia jogos assim, então era difícil você ganhar a Libertadores, né? Mas o São Paulo, então, e eu tive a oportunidade de chegar à seleção brasileira pelo Guarani, né? E aí o São Paulo já estava um pouquinho mais de experiência, 23, 24 anos, né? Então isso aí acabou ajudando bastante. Foram 5 anos aí maravilhosos no São Paulo, sem dúvida nenhuma. E ali, viu, Renato, uma curiosidade, o, até hoje, assim, a gente vê os gols de vários campeonatos paulistas. Vários, né? Você vê 77 passa toda hora, 78 passa toda hora, né? São Paulo e Santos. Sim, sim. 79, Corinthians e Ponte Preta. O Campeonato Paulista de 80, eu lembro até hoje, eu vi a final não foi transmitida
pela TV. São Paulo e Santos. Não. Teve a briga, não foi. Teve uma briga entre as. Eu lembro até hoje, eu lembro do jogo do Que São Paulo e Santos coisa. no Porto à noite, né? Que é o segundo jogo. Não foi Isso. transmitido então não tem imagem, eu não lembro de imagem daquele jogo. Né? Não. É uma curiosidade, né? Jogou Eu gol do imaginava Serginho. um jogo final, né? A jogada, né, começou do gol, né? Começou pelo Getúlio. Eu consegui dominar a bola assim no peito, ela escapou. Aí, mas quase vai para a lateral, mas consegui chegar e cruzei, né? Pegou o Serginho sozinho e fez o gol de cabeça, né? Foi o gol do título contra o Santos, né? Assim, por registro histórico, sempre eram 3 jogos, mas se o time ganhasse as 2 primeiras, não teria a terceira partida. E o São Paulo E foi. É verdade. Então foi campeão na quarta-feira. Normalmente era no domingo, Foi. mas Não, foi esse na ano foi quarta-feira. Ainda bem, né? Não precisou ter o terceiro jogo, era melhor, né? E sempre É falavam verdade. que torciam para o terceiro jogo para dar renda, né? Sempre, na época falavam isso, né? Assim, vai ter 3 jogos para dar renda. Não tem isso, né? Lá dentro é outra coisa. Não tem nada disso, não. Você quer ser campeão brasileiro, imagina. Campeão brasileiro, Lógico. campeão paulista, quer dizer, aí já era campeão paulista, né? E era o primeiro ano que a gente estava no São Paulo, né? Pelo investimento que fez o São Paulo, a gente tinha que dar essa resposta que nós conseguimos ser campeão. Isso foi importante. Viu, Renato? Só o Ataliba acabou de entrar na live aí, tá mandando um abraço para você, tá, Ataliba? Nossa, outro abração. Gente boa demais também. Mas era chato para jogar contra, hein? Nossa, o Taliba era chato. Esse era chato. Ele sabe disso. A gente já joguei vários jogos do Master com ele, né? E eu sempre falei isso para ele. Nossa, era muito chato, cara. Nossa, demais. Mas foi um jogador, né? Teve uma carreira maravilhosa aí também dele, né? Principalmente no Corinthians também, né? Sim, o Gilberto Costa falou a mesma coisa. Falou que era difícil marcar o homem e quanto mais chegava junto, mais Gilberto. Ele Verdade, falou, verdade. ele falou a mesma coisa, né? Então, mas assim. O Gilberto Costa, eu não posso fazer uma live junto com ele, né? Porque se fizer junto, ele vai falar a live toda e eu não vou falar nada, né? Porque ele não para de falar, né? Mas também outra pessoa que a gente tem uma amizade grande aí, nós tivemos no futebol aí. Que bacana. O outro também, o Carlinhos Romagnoli, um abraço, viu, Carlinhos? O Carlinhos também normalmente traz ele é daqui de Botucatu, normalmente traz sei. Você deve conhecer ela também. Um abração, né? Eu tive um jogo em Botucatu. Então, ele que deve ter feito esse jogo aí, né? Não, que legal. Certeza. Olha que bom, que legal. E assim, Renato, daí vamos falar um pouquinho do título paulista vamos falar um pouquinho do São Paulo, né? Essa parceria com o Serginho Chulapa foi uma das maiores que eu vi dentro do São Paulo, né? E aí chega no título de 81, que afinal foi contra a Ponte Preta, né? Para ver o futebol de Campinas como era forte como era forte na época, né? Guarani campeão brasileiro, Ponte Preta chegando nas finais. Então era uma coisa muito bacana. E essa final com a Ponte Preta, que tinha um senhor time, né? Foi muito legal. O primeiro jogo empatou 1-1, né? Empatou 1-1 e como você falou, para eu fazer justiça os palmeirenses não ficarem bravos comigo, eu reclamei que o Palmeiras, né, em 86, contra a Inter de Limeira, os 2 jogos foram no Morumbi, que o Palmeiras fez maracutaia na federação, tal. São Paulo e Ponte foi também os dois jogos no Morumbi. Então era uma tradição. Mas era mando de jogo da federação, né? A federação colocar no estado maior. Por isso que, por exemplo, o Campeonato Brasileiro é pela CBF. Então o Guarani estava querendo levar para São Paulo os 2 jogos também, mas aí o Guarani, como é CBF, ele, né, o Ricardo Schuff foi importantíssimo, né, a diretoria do Guarani, de trazer o segundo jogo para, eu acho que mais do que justo, né, no Brinco de Ouro. Sim. Então isso aí, claro que ajuda muito, porque você, às vezes, jogar o segundo jogo com o Palmeiras, no Morumbi lotado de novo, poderia a gente também não ser campeão, né, porque o Palmeiras tinha um grande time também, né. Mas eu acho que foi merecido, né? E o Campeonato Paulista era um regulamento diferente. Os jogos eram no estado do Morumbi. A gente, mesmo sendo São Paulo, a gente jogava a maioria dos clássicos lá, né? Então, e a Ponte Preta, por exemplo, o primeiro jogo dessa final, a Ponte saiu na frente, teve a oportunidade de fazer o segundo gol, não fez. E por sorte nossa, numa jogada do Everton, o Serginho acabou empatando. E isso aí nos deu uma condição melhor para o segundo jogo.
E eu me lembro muito bem o segundo jogo, que nós ganhamos 2-0. E eu fiz esse jogo, acho que uma das melhores partidas que eu fiz pelo São Paulo também, numa final, que eu fiz o gol de cabeça. Depois fiz a jogada, né, numa recuperação de bola. O Serginho fez aqueles gols bonitos que ele sempre fez, né, deu chapéu no Carlos. Eu acho que foi, assim, sabe, Cacau, o pessoal que está assistindo, eu como meia, né, de armação, de chegada assim, né, na área, eu fui feliz, joguei com dois atacantes totalmente de estilo diferente, né, que era o Serginho Chulapa e o Careca, que eu joguei no Guarani, na seleção, e tive a oportunidade de jogar no São Paulo junto. E são características diferentes que eu me dei muito bem, tanto com um como o outro, né. O Serginho era aquele homem de área, aquele jogador que fazia gol de tudo quanto é jeito, né. A gente tinha que fazer, né, se armar bem, que quando ele estava bem, ele ia decidir o jogo para nós. Ele não é à toa que ele é o maior artilheiro do São Paulo até hoje, né? Com certeza. É verdade? Como você falou, são características diferentes, né? O Chulapa mais matador, lá grandão, protegendo a bola, fazendo tudo, né? Virando, e o Careca, aquela técnica Você conseguiu se dar bem com os dois, né? E a chegada do Careca, eu estava numa fase boa no São Paulo, né? Inclusive um dia ele falou, pô, só foi chegar aqui e jogar do seu lado, você começou a fazer gol. Eu falei, claro, você coloca na cara do gol, eu vou aproveitar, né? Eu tava, já entrosado, né? Morando em São Paulo, ele estava vindo de Campinas para São Paulo. E nos demos muito bem também. Eu acho que nós tivemos uma final que nós perdemos para o Corinthians, né? Aliás, perdemos 2 seguidas, né? Que nós ficamos 4 vezes. Só que em uma dessas finais, o Careca não teve condições de jogar. Eu acho que isso aí acabou prejudicando muito, né? Entendeu? O 83 foi o... Isso. Eu acho que o Careca em campo, não sei se a gente perderia para o Corinthians, mas aí se, né? Se no futebol não existe, né? Mas foi uma perda grande para o grupo, né? Quando nós ficamos sabendo que ele não ia poder jogar, né? Um problema que ele teve no pé, então eu acho que ele jogando talvez a gente poderia, né? Mas isso aí, né? Inclusive essas 2 finais são uma coisa que marcou na minha infância, que a gente saiu aqui de Botucatu, fomos para o Morumbi, assistiu 82 e 83, eu São Paulino, o pessoal me conhece aqui, uma família de corintianos, nós somos meu pai que é corintiano, está acompanhando a gente aqui, meus 3 irmãos, né? Os 4 corintianos e eu São Paulino. E mais meu tio também, corintiano, lá de São Paulo. E fomos assistir as 2 finais, perdemos as 2. Aquilo lá, eu não virei corintiano aquele dia, eu não viro mais. Então foi. Ainda bem, tá certo. Né? Escolheu bem. Escolhi bem, né? Escolhi bem, tio. Verdade, né? Renato, o pessoal tá preocupado aí, tá falando aqui na hora, o tempo passa muito rápido. E a gente tem muita coisa para falar, Renato. E como a gente perdeu muito tempo no começo ali, teve alguns problemas técnicos, a gente pode entender isso aí, mas porque o Instagram tem tem um limite de tempo de 1 hora, né? Então a única forma é a gente ir e recomeçar. Tranquilo. Para você ter disponibilidade, podemos fazer isso? Podemos, tranquilo. Eu já imaginava que a conversa ia ser boa, a resenha ia ser boa, e 1 hora não ia dar tempo, não. Tem também, né? Tem seleção brasileira, né? Tem, beleza, então. Mas já deu tempo? Nossa, está passando mesmo, o tempo passa rápido demais. Então, 5 minutos aí. Vamos encerrar. Pessoal, então vamos encerrar por aqui, né? O primeiro tempo, vamos falar com o primeiro tempo, né? Estamos encerrando o primeiro tempo, só tomar uma aguinha, só tomar uma aguinha, já estamos voltando, tá, Renato? Só tomar uma água, já está um pouquinho a posição da câmera minha, que não ficou boa hoje. E a gente já volta. 2 ou 3 minutos estamos voltando. Pessoal, aguardo vocês então no segundo tempo. O Renato, para quem não sabe, estava no elenco da melhor seleção, para mim, a melhor seleção brasileira de todos os tempos que eu vi jogar, que é a seleção de 82. Tá? Então vai ter história boa aí. E no segundo tempo da live vamos fazer também o sorteio dos brindes. Gente, então estamos encerrando aqui. Renato, obrigado por enquanto. Já voltamos daqui uns 2 a 3 minutos, tá bom? Beleza, obrigado, gente. Okay. Beleza, até mais. Valeu.